Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse instante, colocar o nosso coração perto de um sacrário, que esteja mais próximo de nós, numa igreja, numa capela, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, vamos nesse instante ouvir o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Muito bem, meus irmãos, estamos então no cenáculo com nosso Senhor Jesus. E ele está reunido com os 11 apóstolos. O único que não está mais aqui é Judas Iscariotes, porque ele já havia saído para realizar a traição a nosso Senhor. E Jesus, então, como nós escutamos nos evangelhos passados e também no dia de ontem, Jesus falava da sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, aqui ele fala que a sua palavra é a palavra do Pai. E hoje ele revela uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome. Ele vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então aqui, ou seja, vemos já a doutrina da Santíssima Trindade, nosso Senhor, revelando e falando para os seus apóstolos. E Jesus, nos evangelhos anteriores,
dos dias que ouvimos na semana passada e também ontem, no domingo, Jesus falava: eu sou o caminho, né? Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje Jesus começa a falar sobre como então percorrer esse caminho. Ou seja, como que nós estaremos juntos de nosso Senhor, que é o próprio caminho. Ele começa dizendo: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, para percorrer o caminho com Cristo, é necessário cumprir os mandamentos. Só quem ama a Jesus cumpre os mandamentos. Quem não ama, não cumpre, não vive os mandamentos. E depois, nosso Senhor insiste nessa verdade, dizendo novamente: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Ou seja, Jesus aqui coloca uma outra verdade, de que aquele que guarda a palavra, aquele que vive os mandamentos, ele será morada de Deus. Ou seja, Deus habitará dentro daquele que viver os mandamentos, a palavra de nosso Senhor. Muito bem. Vamos então meditar um pouco nessas palavras de Jesus. Jesus, então, nos chama a amá-lo. E o que revela o nosso amor a Ele é a capacidade que temos de cumprir os seus preceitos. Mas o que é o amor, né? Hoje nós entendemos e podemos entender o amor de uma forma muito sentimental, né? Um amor que talvez seja manifestado nos sentimentos, ou seja, nas emoções, nas paixões. Mas sabemos que isso pode ser uma característica do amor, não é o amor em si. O amor, se pudéssemos dizer uma categoria do amor que revela de fato o amor, é a capacidade de se decidir pelo bem do outro. O amor, no entanto, é uma decisão e não meramente sentimentos. Ou seja, o amor é um ato da vontade. Quem descobre ser amado por Deus, ele automaticamente, por um impulso, quererá então corresponder ao amor de Jesus. Ou seja, é querer amar, é um ato da vontade. Eu quero amar Jesus. E veja, por que Jesus pede que cumpramos os mandamentos? Eu dizia que os mandamentos são meios para que possamos caminhar com Jesus para a casa do Pai. É os mandamentos, né? E poderíamos imaginar que os mandamentos é como uma estrada bem sinalizada. Ou seja, ali com as placas direcionando as curvas, aonde que se deve entrar, ou seja, o limite de velocidade, etc.
seja, e nessa estrada nós vamos chegar no amor, vamos chegar na casa do Pai. E os mandamentos que são como que a estrada que nos levará ao amor, à casa do Pai, ou seja, essa estrada ela tem limites. Essa estrada, como dizemos, ela tem uma velocidade que se pode percorrer. Se você sai da estrada, você corre o risco de cair num abismo. Você corre o risco de talvez não chegar a este lugar, ao amor, ou demorar muito mais, sofrer para chegar até lá. Então, os mandamentos é a estrada bem sinalizada que nos leva até Deus. Mas é preciso caminhar nessa estrada. Uma outra imagem que poderíamos usar dos mandamentos é alguém que quer subir uma montanha, ou seja, um alpinista. E um alpinista que preza por sua segurança e por sua vida, ele vai ser segurado por uma corda, né, para que ele possa chegar até lá em cima. Porque muitas vezes pode-se pensar que os mandamentos nos prendem, tiram de nós a liberdade. Mas não é assim. O alpinista ele está preso à corda. A corda não é para limitar a liberdade do alpinista, mas é a segurança para que, se ele der um passo errado, ele não caia no precipício. Mas, ou seja, a corda que está segura nele será a garantia de que, com segurança, ele chegará ao pico da montanha. Assim são os mandamentos. Os mandamentos não tiram a nossa liberdade. Ao contrário, nos dá toda a segurança para que possamos chegar ao pico da montanha, na morada do Pai, na casa de nosso Senhor Jesus. E voltemos à realidade do amor que falávamos. Veja, às vezes podemos pensar que amor significa talvez dizer o tempo todo para o outro que ama, né? Toda vez dizer palavras, né, de carinho, de amor. Nós sabemos que isso é bom, é válido. Por exemplo, num relacionamento conjugal, né, dizer ao outro quanto o ama, né, palavras de carinho. Mas se essas palavras não forem acompanhadas por obras, de nada valem. Que adianta alguém que diz para o seu amado ou para a sua amada que a ama, que o ama, ou seja, que estará com ele para sempre, que fará tudo por ele, por ela, mas não é capaz de tratar o outro com atenção. Não é capaz de estar pronto a servir esse outro, a ter paciência, a ser respeitoso, a ser fiel. O amor, ele se demonstra com obras. Com obras. Sobretudo quando aquele que ama é capaz de se sacrificar pelo outro, de dar a vida pelo outro, ou seja, de deixar aquilo que é seu, aquilo que é próprio, para se gastar pelo outro. O amor se demonstra sobretudo por aí. E sabemos que Deus nos amou assim, dessa forma. Deus nos amou nos dando a sua vida no alto da cruz. E por isso,
O amor que nós devemos ter a Deus é um amor de correspondência. Veja, vocês já viram alguém que acabou de se converter, né, que acabou de descobrir o amor de Jesus? Essa pessoa, ela, de forma empolgada, né, ela quer conhecer a Cristo, ela quer viver os mandamentos, ela quer, sabe, ela quer conhecer, ela quer estar com Cristo. É assim. Ou seja, e aqui se cumpre as palavras de nosso Senhor quando Ele diz: ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem não ama a Jesus, quem não cumpre seus mandamentos, não entende Jesus. Não compreende a Deus, está com o coração fechado. Agora, quando a pessoa que estava com o coração fechado se abre para Cristo, se abre para Deus, né? Deus manifesta então, se manifesta a ele. Deus que estava batendo a porta do coração e não encontrava abertura, de repente encontra e ele entra. Ele entra e faz morada. Ele entra ali e se manifesta. E tudo se torna claro àquele que acolhe a Jesus. E viver os mandamentos já não serão um peso, um fardo, mas será cumprido com alegria, por estar caminhando com um amado. Assim, meus irmãos, são aqueles que amam. Disse que certa vez um repórter estava num país do Oriente e de repente estava passando uma jovem oriental que carregava uma criança junto consigo, uma espécie de bolsa, né? Os orientais têm esse costume. É uma espécie de bolsa que coloca a criança, né? E vai levando então consigo. E o repórter então parou aquela moça e disse: ora, a criança está aí com você, mas está muito pesado? E ela dizia: não, não está pesado, é o meu irmão, né? Ou seja, quando se ama não pesa. Quando amamos a Deus, não é um fardo cumprir os mandamentos. Não é um peso. É Deus, é o meu amado, é o meu amor, é o sentido da minha vida, é quem me deu a vida eterna, é quem quer me dar a vida eterna. E o amor de Deus, meus irmãos, se manifesta então através das nossas obras, né? Amando a Deus sobre todas as coisas, ou seja, de fato amando a Deus em primeiro lugar, honrando os nossos pais, ou seja, vivendo a pureza, a castidade, sendo honesto, íntegro, sincero, fiel às suas palavras. Viver os mandamentos é o princípio da vida espiritual. É o princípio. Ou seja, é o ponto de partida. Quem vive os mandamentos está ali, no ponto de partida, para viver a vida espiritual. Quem não vive os mandamentos, vive longe de Deus. Por mais que possa estar na igreja, por mais que possa rezar, por mais que possa participar da Santa Missa. Ou seja, ainda está vivendo uma realidade mundana. Vivendo uma realidade mundana. É preciso
essa vontade de querer ser melhor, né? Não devemos nos contentar com aquilo que somos, mas com aquilo que podemos ser. Ou seja, mirar o alto, mirar o céu, mirar a eternidade, né? E Jesus depois diz para nós: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus aqui fala do mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma em graça. Quando nós recebemos o santo batismo, com ele recebemos o Espírito Santo em nós, aquilo que São Paulo diz: vós sois templos do Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo o Pai e o Filho vêm morar em nós. Ou seja, o princípio da vida espiritual se dá no cumprimento dos mandamentos. E esse cumprir os mandamentos, que supõe que aquele indivíduo é batizado, é aquele que faz com que Deus more nele. Ele se torna morada de Deus. Podemos dizer: aqui jaz Deus, Deus está aqui dentro. Mas poderíamos dizer: ora, Padre, mas Deus não está em todos os lugares? Deus não está em todos os corações? Sim, de fato, de forma genérica, Deus está em todos os lugares, em todos os corações. Mas Deus não estará em nós como amigo. Se nós não vivemos os mandamentos, se nós não deixarmos de ofender a Deus, Deus não estará em nós como amigo, porque a amizade supõe reciprocidade. Deus sempre vai nos amar, mas para que sejamos amigos de Deus, eu preciso corresponder a esse amor. Se eu não correspondo a esse amor, Deus não mora em mim. Eu expulso Deus de mim, né? Então, uma alma em graça, uma alma que não está mergulhada no pecado mortal, é uma alma que tem Deus dentro de si. E aqui me recordo das palavras belíssimas de Santo Agostinho em seu livro Confissões, quando ele se decidiu amar a Deus verdadeiramente. Ele, de forma muito poética, diz essa oração: tarde te amei, formosura tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que tu estavas dentro de mim e eu fora. E por fora te buscava. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tinham-me longe de ti as coisas que, se não estivessem em ti, não existiriam. Tu chamaste-me claramente e quebrastes a minha surdez. Brilhastes, resplandeceste e curastes a minha cegueira. Que belo, né? Santo Agostinho percebeu que Deus sempre estava com ele, mas ele não estava com Deus. Deus queria ser seu amigo, mas ele não era amigo de Deus. Expulsava a Deus de si, e ao invés de buscar a Deus, ele buscava as criaturas de Deus. Veja, meus irmãos, cumprir os mandamentos é amar a Deus. Aqui está o termômetro. Você cumpre os mandamentos? Se ainda não ama a Deus. Você ainda não deu o pontapé da vida espiritual. É necessário que Deus venha morar em nós, para que possamos ser conduzidos por Deus
e dá início à vida espiritual, a esse caminho que é o próprio Cristo que nos levará para o céu. Portanto, nessa meditação, rezemos: Senhor, ajuda-me a vos amar acima de todas as coisas, e que eu ame os demais, os meus irmãos, todas as criaturas, por amor a vós. Senhor, dai-me a capacidade de cumprir todos os vossos mandamentos. Ajuda-me a cumprir, talvez, aquele que me custe mais. Por isso, Senhor, eu quero vos amar mais. Ajuda-me a crescer no vosso amor. Que o meu amor para convosco esteja acima do amor para com todas as outras criaturas. E eu vos peço perdão, Senhor, por todas as vezes que desprezei os vossos mandamentos. Por todas as vezes que eu não os cumpri, porque não quis, porque desprezei o vosso amor, porque não confiei em vós, porque me fechei em mim mesmo, nas realidades mundanas, nos prazeres ilícitos. Perdão, Senhor. Senhor, meu coração se enche de alegria por saber que Ele é a vossa morada, por saber que o Senhor está dentro de mim quando vivo, quando pratico os seus mandamentos, quando não deixo ser dominado pelo pecado, quando vou à confissão pedir perdão a Ti. Que alegria saber que sou morada vossa, que o Espírito Santo, com o Pai e o Filho, estão dentro de mim. Damos graças a Deus por esse tempo de meditação e pedimos o auxílio da Virgem Maria, de São José, nosso Pai e Senhor, do nosso anjo da guarda, para que ponhamos em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco, e os peço que compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e curta esse vídeo se você gostou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.